Então, eu vou falar um pouco aqui de como se formam os cristais, né? A gente está falando de cristal, 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 cristal para lá, cristal para cá, mas como que eu vejo, como que esses cristais se formam, tá? A gente vai ver mais detalhadamente como se formam as rochas mais para frente e quais os tipos de rochas diferentes, né? Mas essa aula aqui ela vai se dedicar a falar dos indivíduos, dos cristais mesmo, das particulinhas que compõem as rochas, tá? Então, existem três fenômenos básicos, ou melhor, três fenômenos principais que dão origem aos cristais, tá? Então, aqui a evaporação progressiva ou mudança de uma variável que cause precipitação do soluto, por exemplo, temperatura e pressão, tá? E aí, um exemplo palpável é a formação de cristais de halita através de soluções, né? Como que ocorre isso? Evaporação do solvente, mudança de tudo isso que eu falei aqui, tá? O que acontece? Imaginem vocês que a gente tem ali um mar, por exemplo, como acontece ali no Salar do Uyuni, na Bolívia. Antigamente se tinha um mar, tá? E esse mar o mar evidentemente é feito de água salgada, né? Então, conforme o tempo vai passando, essa água vai sendo evaporada até um momento em que essa evaporação vai conduzir à precipitação do sal presente na água. Então, o sal que estava dentro da água ali, no estado, ele estava aquoso dentro da água, dissolvido na água, ele vai precipitar formando cristais de halita, né? O nosso mineral que tem o formato, a fórmula química de cloreto de sódio, que no caso é a mesma composição química do sal de cozinha, tá? Então, esse fenômeno, tá? Essa precipitação a partir de soluções é um meio de se formar minerais bastante popular. Ali vocês vão ver mais para frente que boa parte das rochas são formadas a partir dessa precipitação, que no início tem ali uma solução carregada de íons, tá? Então, uma experiência que vocês podem fazer em casa que realmente mostra ali como que ocorreria essa precipitação num método muito mais, né, controlado pelo ser humano e muito mais rápido do que acontece na vida real, né? Se vocês pegarem uma água com sal, botar bastante sal dentro da água até dissolver o máximo que a água consegue dissolver e botar essa água para ferver, depois de um tempo vocês vão ver que conforme a água vai fervendo, eu vou formando cristais de sal no fundo da minha panela, até o momento em que, se eu evaporar toda a água, vai ficar só os cristais de sal. Isso é a precipitação para a formação de cristais de alguma coisa, tá? Isso acontece na natureza toda hora, tá? Demora muito tempo, mas é assim, esse é um meio de formar minerais, tá? O segundo meio é a solidificação de uma massa em fusão, ou seja, a solidificação do magma, tá? Então aqui a gente tem magma em solidificação, tá? E aí depende de um escorrimento desse magma para a superfície ou para a parte interna de alguma rocha, né? Então, eventualmente, o magma pode sair de uma região mais quente do interior da Terra e ir ocupar um espaço ali onde está mais numa temperatura mais baixa e acabar solidificando, tá? Então, essa solidificação através de uma massa fundida, né? Através de rochas fundidas que estão lá no manto, tá? Ela é uma outra alternativa de processo de cristalização, tá? Então, esse aqui é o segundo método pelo qual se formam cristais, tá? E o último método é a cristalização produzida a partir de vapor, tá? É um método menos comum, mas, por exemplo, o enxofre, aqui eu tenho uma figurinha, tá? O enxofre produzido através de fumarolas em regiões vulcânicas, tá? Então tem aquela fumaça que o vulcão expele, ela é rica em enxofre e eventualmente esse enxofre acaba depositando em algum lugar, tá? Isso acontece, por exemplo, dentro do mar, e aqui eu separei um exemplo acontecendo a céu aberto, tá? Então, esse método ele é menos comum, mas ele também acaba acontecendo, tá? Então, esses são os métodos de cristalização e como se formam os nossos cristais, que é o objeto de estudo aqui, né? Então, vou falar um pouquinho aqui da estrutura interna dos cristais, tá? Então, o fato mais importante e fundamental relativo a uma substância cristalina é que as partículas de um cristal,
as partículas de que é composta estão dispostas de maneira ordenada. Então, a parte mais importante de uma substância cristalina acaba sendo a organização interna dos átomos, tá? Então, a gente tem ali uma ordem interna onde cada átomo ocupa um lugar regular. Então, a gente tem vocês vão ver, várias unidades básicas repetidas muitas vezes, tá? Um cristal deve, portanto, ser representado por um número muito grande de unidades excessivamente pequenas dispostas em ordem tridimensional que vai se repetindo. É isso que eu havia dito. Então, a gente precisa de uma unidade básica que ela vai se repetir muitas vezes para que eu tenha organização tridimensional, senão eu não consigo, a chave de ter um cristal é ter organização tridimensional. Então, se eu não tenho organização dos átomos, como que eu vou ter essa organização tridimensional? Então, é isso que essa frase quer dizer. Então, ela também, essa organização tridimensional, ela foi geométrica demonstrada e se achou 14 tipos de retículos espaciais. Esses retículos são conhecidos como retículos de Bravais, tá? Aqui nós temos os 14 retículos diferentes de Bravais, tá? A unidade mais simples de um retículo é um paralelepípedo conhecido como célula unitária. Então a gente tem os 14 retículos de Bravais e aqui estão as células unitárias correspondentes aos 14 retículos. Então aqui a gente tem o retículo triclínico. E aí a gente tem um exemplo de célula unitária com disposição de átomos no retículo triclínico, né? A gente tem o retículo monoclínico. Então, o monoclínico aqui eu estou falando aqui a diferença entre o tamanho das arestas. Então, no retículo cristalino triclínico eu tenho a aresta no eixo X, Y, Z, todas elas diferentes, tá? E os ângulos do eixo x, y, entre o ângulo x e y, entre o x e z e entre o z e y, eles também são todos diferentes. Então, o sistema triclínico ele é baseado nisso. Eu tenho esse formato aqui e todos os ângulos e todos os tamanhos relacionados a cada um das arestas é diferente, tá? Então, esse é o sistema triclínico. Já o sistema monoclínico, tá? Eu tenho uma face com todos os tamanhos diferentes, mas os ângulos aqui eu tenho pelo menos uma face formando o ângulo de 90, tá? Então, o ângulo de 90 graus, e aí entre um eixo e outro forma o ângulo de 90 graus, só que isso não precisa acontecer entre todos os eixos. E assim vai indo a descrição até a parte mais embaixo. Não vou me estender nisso, porque senão esse slide vai ficar demasiadamente grande, mas o que eu quero mostrar aqui é que existem 14 maneiras dos átomos se organizar. Aqui ó, a gente tem 4 átomos numa face, 4 em outra. Aqui é um jeito de organização do sistema monoclínico. Eu posso ter 4 átomos numa fase, 4 em outra e um no meio. Tá? Outra maneira de organização no sistema monoclínico. A mesma coisa acontece com o sistema ortorrômbico, tá? Que tem os três arestas diferentes, mas os ângulos tudo de 90 graus, é um paralelepípedo perfeito aqui. E aí a gente tem aqui, ó, esses são os principais, no caso dos metais, né? Eles acabam sendo os principais retículos aqui, onde a gente tem aqui 4 átomos e 4 átomos embaixo, e aí aqui a gente já tem um cúbico de face, ele tem um ortorrômbico aqui com o corpo centrado, né, com um elemento no meio aqui, e cada um átomo nas arestas, e aí assim vai indo essa disposição, o sistema ortorrômbico, o sistema tetragonal, aqui tem duas opções, o sistema trigonal e aí o sistema cúbico é onde os metais acabam residindo, né? A boa parte dos metais vocês vão ver que eles têm ou esse sistema aqui onde eu tenho um átomo em cada vértice e no centro aqui eu tenho um outro átomo e esse é o sistema cúbico de corpo centrado, tá? E aí a gente tem um átomo em cada vértice, mais um átomo em cada face. Aqui a gente tem o sistema cúbico de faces centradas, tá? E o sistema hexagonal também, alguns metais tem o sistema hexagonal compacto, tá? Então esses aqui são os diversos retículos cristalinos diferentes de Bravais, tá? São 14 retículos organizados em 7
estrutura básica, né? São hexagonal, cúbico, trigonal, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico, tá? Então, é basicamente essas maneiras como os nossos átomos se organizam que vão dar toda a gama de minerais diferentes que a gente vai estudar, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui das evidências que a gente tem de estrutura interna regular dos cristais, tá? Então eu vou citar aqui três principais evidências, tá? Primeiro é a regularidade na forma externa, tá? Então a primeira desconfiança que se deu nos cristais, que os átomos se organizavam de maneira ordenada em cristais, foi que eventualmente eu encontrava um material extremamente ordenado externamente, parecia que tinha sido inclusive lapidado, tá? Então isso foi a primeira evidência constatada de, olha, de repente esse material aí internamente, os elementos que compõem ele estão organizados de uma maneira específica, porque senão eu não ia ter como resultado esse material com faces bem definidas, tá? A segunda coisa é a presença de clivagem, tá? O meu material ele acabava quebrando, aqui a gente tem um exemplo de uma galena, tá? E na quebra ele formava também planos, ó, bem definidos. Aqui a gente tem diversos, apesar desse material estar quebrado, a gente consegue ver planos muito bem definidos aqui, planos de quebra muito bem definidos, tá? Isso aí acabou sendo também mais uma evidência de que talvez esses materiais tinham arranjo interno, tá? Por que eu falo talvez, né? Porque antigamente não se tinha, quando se começou a estudar mineralogia, não se tinha o poder que se tem hoje de medir a estrutura interna dos materiais, não se conseguia entender o arranjo atômico. Até a descrição do átomo ela foi um pouco tardia, porque não se tinha instrumentos para essas medidas. A cristalografia ela acabou avançando muito a partir do momento em que a instrumentação aliada a essa ciência começou a acontecer de uma maneira mais... começou a ter equipamentos mais eficientes e que conseguissem medir mais propriedades, entendeu? Então, a princípio, só se conseguia olhar externamente e inferir o que estava acontecendo internamente. Hoje em dia, a gente consegue medir com mais precisão o que efetivamente acontece internamente, tá? E aí, por último, tá? A reação dos cristais à luz, ao calor e aos raios X. Então, o fato dos cristais difratarem, refletirem à luz, isso especialmente eles difratarem a luz, tá? Isso acaba sendo evidência de que existe um ordenamento razoável dentro do cristal, a ponto de que quando eu incido uma onda eletromagnética, essa onda, ela com um comprimento de onda bastante pequeno, ela é difratada, ou seja, ela é desviada, tá? Ou então ela a refração, né? Ela é desviada no interior dela, ou então ela é refletida, no caso difratada, para fora do átomo, tá? Então, do cristal. Tá? Então, isso aí foram evidências encontradas de que efetivamente existe arranjo cristalino interno, porque se fosse totalmente desordenado, ou seria opaco, ou então seria vítrico, assim como o nosso vidro, que só a gente incide um raio de luz no vidro, ele acaba passando para fora para o outro lado, né? A gente consegue enxergar através do vidro. Essa difração aqui no caso da calcita, que ela consegue dividir a luz em produzindo duas imagens idênticas aqui, isso só é possível devido à organização cristalina dele, tá?